Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria poder estarmos novamente juntos para estudarmos as Escrituras. A semana passada, no domingo passado, não lancei um vídeo devido ao passamento de um parente que tivemos que viajar apressadamente, então atrasou. E então eu decidi só lançar nesse domingo que você está me assistindo agora. É uma alegria poder estar gravando novamente, é uma alegria compartilhar com você o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Isaías, os capítulos 13, 14, 24 a 30 e o 35. E aprenderemos muitas coisas. Isaías é um profeta extraordinário que falou sobre o Salvador, testificou, falou toda a história, assim, testificou sobre o milênio, sobre a queda, a apostasia, enfim, sobre todos os aspectos, vários pontos doutrinários, e ele é o profeta mais citado das Escrituras. Uma coisa muito interessante, e eu gostaria que você olhasse esse gráfico que eu estou mostrando agora, durante o período de Davi, ele fez a união das todas as tribos de Israel. E ele então ficou conhecido como grande rei de Israel, que pôde unificar todas as tribos. Seguiu-se Salomão, seu filho, na época foi construído o templo. Mas após o passamento, a morte de Salomão, no ano 975 a.C., as tribos, logo após o falecimento de Salomão, as tribos se dividiram. E então surgiram as 10 tribos, que são conhecidos como Reino do Norte, que teve o nome de Israel, e as tribos do Sul, que é o Reino de Judá, o Reino do Sul. No Reino do Sul, nós temos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Claro que tem um pouco de cada tribo também aqui no Reino de Judá, mas predominantemente era de Judá e de Benjamim. No Reino do Norte, e nós já estávamos estudando, nós temos alguns profetas como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Jonas, até o ano de 721, quando as tribos foram levadas, 10 tribos cativas, se tornaram as 10 tribos perdidas. No Reino do Sul, no mesmo período, nós tivemos os profetas Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, e segue ali. Então nós vamos parar aqui em Isaías, que nós estamos estudando. E neste período Isaías estava testificando sobre tudo que estava acontecendo, que ia acontecer, o cativeiro e tudo mais. E é isso que nós vamos estudar hoje. E eu gostaria de começar com uma pergunta assim: o que acontece com as pessoas quando não rejeitam os convênios de Deus? Então, o que acontece com as pessoas quando rejeitam os convênios de Deus? Nós temos aqui em Isaías 13, no versículo 1, diz assim: o peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Mesmo Babilônia tendo sido um instrumento nas mãos do Senhor para castigar Israel, a Babilônia sofreria severos julgamentos. E lembra, a Babilônia tem o símbolo do mundo também que vivemos, E Babilônia cairia. No versículo 9 diz assim: eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, nós estamos falando aqui da segunda vinda do Salvador, que seria um dia horrível para os pecadores. E seria um dia tão extraordinário que no 10 fala assim: porque as estrelas do céu e seus astros não luzirão com a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Eu estava assistindo uma aula do Don't Miss This, um casal que dá aulas lá nos Estados Unidos, vem em Sagne, e Emily, ela fez um comentário tão interessante que ela falou o seguinte: que o povo ficaria sem direção, porque naquela época as estrelas, a lua, o sol eram utilizados para as pessoas poderem se guiar, e tinha tudo um símbolo, que estariam perdidas. No 11 fala assim:
porque castigarei o mundo por causa de sua maldade. No versículo 13 fala, pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá de seu lugar. Então, devido ao pecado, devido ao abandono dos convênios, devido às pessoas rejeitarem o Senhor, muitas coisas viriam sobre a terra. E nós podemos pensar assim, mas como que eu me enquadro nisso, irmão André? Porque eram dias terríveis que serão, né? Mas também as mensagens aí são mensagens de muita esperança para todos nós. Vamos ver os versículos 2 e 3. Alçai uma bandeira sobre um alto monte, levantai a voz a eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, também chamei os meus valentes para executar a minha ira, os quais exultam na minha majestade. E aqui o Senhor está falando que nos últimos dias o Senhor levantaria uma bandeira, um estandarte às nações. E este estandarte para as nações é a Igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias. E os seus santificados, o Senhor enviaria seus missionários. Interessante que na época do Salvador, as pessoas eram chamadas de santos, né, durante o ministério, aqueles que se associavam ao Salvador, Jesus Cristo. Então, nos nossos dias, a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, o nome total da igreja. Os santos seriam os dos últimos dias, os que estão vivendo nos nossos dias. São pessoas como eu e você, que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, que fazem convênios com Ele através do batismo e são chamados de santos. E olha que interessante, nos últimos dias o Senhor não nos deixaria sós. Ele levantaria um estandarte, uma igreja, um reino de Deus na terra. E enviaria seus missionários a todos os lugares para pregar seu evangelho. E olha no versículo 12. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e um homem mais do que o ouro fino de Ofir, né, das minas das Índias. E veja que interessante, as pessoas teriam muito valor na vinda do Senhor. Irmãs e irmãos, vocês já se sentiram alguma vez assim, sobrecarregados, cheio de pressão sobre o mundo, do mundo que vivemos, com o mundo hoje ditando suas normas do que é ter sucesso, enfim, e você se sente pressionado, pressionada, parece que o mundo inteiro está contra você, e às vezes você vê pessoas iníquas tendo sucesso, e você fica assim, nossa, eu sou uma pessoa tão sem valor. Mas olha o que o Senhor falou aqui, que um homem, né, um homem e uma mulher, seria mais precioso do que o ouro puro. E nós temos uma escritura em Doutrina e Convênios, muito conhecida, 18:10, que diz assim: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Não é maravilhoso? Então, queridas irmãs, queridos irmãos, sempre que você estiver se sentindo assim, cheio de pesares, triste, abatido pelas dificuldades, pelas provações da vida, enfim, lembra que o Senhor falou que o valor de uma alma é grande aos olhos de Deus. O que o Senhor está dizendo? Está dizendo que você é uma pessoa de grande valor. Às vezes nos sentimos tristes porque nós nos medimos pelos padrões do mundo. Mas esses não são os padrões de Deus. Quando exercemos fé no Salvador e continuamos firme, o Senhor move os céus a nosso favor. E olha que interessante, mais uma vez lendo o versículo 13, que diz assim: pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Irmãs e irmãos, o Senhor vai mover tudo por causa de você. Mas lembra, o Senhor está falando aqui também sobre a restauração que viria. A terra seria movida desse estado que está e retornaria ao estado na época em que Adão e Eva que viviam antes da queda. Um estado paradisíaco.
E esse estado paradisíaco retornará quando o Senhor vier na segunda vinda. Não é um motivo para nos alegrarmos, para saber que o Senhor nos ama tanto, que nos considera de grande valor e que Ele está enviando os seus santos, seus missionários ao mundo para pregar o Evangelho. E isso é extraordinário. Lembra, antes da segunda vinda, teria um tempo de restauração. E esse tempo de restauração até envolve a terra em que vivemos, que voltaria ao seu estado paradisíaco. Muito bem. No capítulo 14, tem uma passagem aqui que eu gosto muito. Todos nós já tivemos assim, com situações difíceis, não tivemos? E às vezes nós passamos por situações tão difíceis naquele momento, e depois, com o passar do tempo, nós amadurecemos, nos tornamos pessoas melhores, assim, de experiência, nesse sentido que eu estou falando, e nós olhamos assim para as provações que nós achávamos insuportáveis, e nós dizemos assim, nossa, mas era só isso, lembra? Hoje nós vivemos neste mundo, e olha que interessante, neste mundo mortal, que aqui Isaías faz uma profecia, e também ele fala que Isaías usa muito de dualismo, né? Ele fala do tempo presente que ele vive, mas também se reporta ao tempo futuro. E aqui em Isaías 14, começando no versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas do Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essa aqui é uma referência de Lúcifer. E o Senhor, aqui o profeta está ensinando que na existência pré-mortal, Lúcifer procurou se tornar superior a Deus. Procurou usurpar o poder de Deus e foi expulso e veio para esta terra. Então Isaías está falando, Isaías é um profeta extraordinário porque ele fala da existência pré-mortal, fala da mortalidade, fala do que virá depois do milênio, fala dos julgamentos e das bênçãos que receberemos. E nós estamos vendo aqui como nos encaixamos em meio a tudo isso. E continua, diz assim, no versículo 15: contudo derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Porque, irmãos, que hoje Lúcifer tem extraordinário poder para tentar destruir a alma de todos os homens, de todas as mulheres, de toda a humanidade. Mas depois, no futuro, não será mais assim, porque Lúcifer foi expulso da existência pré-mortal e jogado aqui nesta terra sem um corpo físico. Lembra do Salvador Jesus Cristo, quando expulsou daquela manada de porcos, aquela legião de espíritos, e que eles queriam ter o corpo de um porco a não ter nenhum corpo, e os porcos se precipitaram no abismo e morreram. Irmãs, irmãos, aqui o profeta está falando que Lúcifer no final não terá poder algum. Todos aqueles que viverem nesta terra e ressuscitarem depois terão mais poder, muito mais poder do que ele. E olha que interessante, no 17, falando ainda dele, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que a seus presos não deixava ir soltos para as suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Olha que interessante, todos os reis da terra, embora muitos deles não tenham sido iníquos, mas ainda assim receberão um grau de glória no reino celestial. Mas Lúcifer não terá direito a ter um corpo físico e será jogado nas trevas exteriores.
No 19, porém, tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como a veste dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como o corpo morto e atropelado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Interessante que o Senhor está falando aqui, através do profeta, que Lúcifer não poderia se reunir com aqueles reis e a humanidade na sepultura, porque a ele não seria dado a dádiva de ter um corpo físico, como nós temos. E Lúcifer e todos aqueles que o seguiram na existência pré-mortal são responsáveis por toda a maldade que tem neste mundo. Eles são inimigos da humanidade, querem destruir as pessoas. E o profeta Isaías está explicando, ensinando isso para nós desta forma. Muito bem. Continuando no capítulo 24, aqui tem uma passagem que eu gosto muito, que fala da segunda vinda, fala do que aconteceria, mas olha o que fala no versículo 5. Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto trespassam as leis, mudam os estatutos e quebram o convênio eterno. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos restarão. E então nós podemos pensar assim, se quebrar os convênios de Deus, então serás queimado junto com os moradores da terra. Que forte isso, não é? E este era o mal que Isaías via e antevia, que as pessoas mudariam os convênios de Deus, seus estatutos, seus mandamentos. Hoje nós vivemos num mundo em que a inversão de valores é extraordinária. Chamam o bom de mal e o mal de bom. Irmãs, irmãos, que possamos abrir nossos olhos para essas coisas, porque o profeta Isaías já estava falando. Por que as pessoas quebram os convênios de Deus? Devido às suas escolhas. Elas escolhem não seguir os convênios de Deus. Aquelas que abraçaram o Evangelho depois fazem escolhas de se afastar. Nossas escolhas, as escolhas que fazemos diariamente, irá determinar o nosso futuro eterno. E quando fala aqui que seremos queimados, significa que seremos destituídos dos privilégios de conviver com nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Não teremos mais esse privilégio devido aos pecados por quebrar os convênios com Deus. Mas lembra que eu falei hoje de esperança. No capítulo 25, no versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Continuando no versículo 9, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação nos regozijaremos e nos alegraremos. E o profeta Isaías fala aqui do Salvador Jesus Cristo, que viria para nos ajudar, nos resgatar, nos salvar. Algo muito importante está no versículo 4, porque diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Ou seja, todas as coisas deste mundo, todas as adversidades que temos nesse mundo, é como o vento batendo no muro. Não consegue rompê-lo, não consegue destruí-lo. Mas o que me chamou mais a atenção é a palavra fortaleza do pobre.
significando que o Evangelho está ao alcance de todas as pessoas. O pobre, aquele que tem menos condições, o pobre, aquele que é o menos privilegiado na terra, o Evangelho pode chegar a ele, o nosso Deus pode salvá-lo. Mas, se nós pensarmos e ponderarmos um pouco mais, todos nós, eu, você, a humanidade toda, todos nós somos pobres, todos nós carecemos do Salvador Jesus Cristo. E o Evangelho está ao nosso alcance. E então, que esperança, que mensagem de esperança, que mensagem de paz, que mensagem de alegria, que o Evangelho está ao nosso alcance, se nós o escolhermos, se nós escolhermos fazer convênios com Deus, então teremos a terra e tudo se movendo a nosso favor. E isso é extraordinário. Mas quando nós falamos de esperança, eu gostaria de chamar a atenção sua para alguns aspectos da vida. Quando eu era menino, bem jovem, lá para meus 10, 12 anos, parecia que não existia morte. A morte era uma coisa tão distante. Hoje, aos 63 anos, com muitos de meus familiares já tiveram seu passamento, muitos de meus amigos já se foram, muitas das pessoas que conheço agora têm tido seu passamento, e a morte se tornou uma realidade. E eu queria dizer que é uma realidade não só para eu, o irmão André, mas para toda a humanidade. Mas devido ao Salvador Jesus Cristo, ouça essas palavras de esperança para todos nós que perdemos nossos entes queridos. Diz assim: tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E no capítulo 26, no versículo 19, diz assim: os teus mortos viverão, como também o meu corpo morto, e assim ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Não é maravilhoso? Está devido ao Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que expiou por todos nós, um dia poderemos ressuscitar e termos novamente nosso corpo e nosso espírito unidos para sempre, para nunca mais se separarem. Que mensagem de esperança, de paz. Como é bom, como é maravilhoso confiarmos no Salvador. E no versículo 6 diz assim: e o Senhor dos Exércitos fará neste monte a todos os povos um banquete de cevados. É um símbolo de que os frutos do Evangelho estariam ao nosso dispor. Quais frutos do Evangelho você tem recebido? Que tal, ao fazermos nosso batismo e recebermos o dom do Espírito Santo, desfrutar da companhia do Espírito Santo em nossa vida? Não é algo extraordinário e formidável? Que tal termos nossas famílias unidas para toda a eternidade? As mesmas bênçãos dadas a Abraão, Isaac e Jacó? Não é algo assim de nos alegrarmos para sempre? Não existe, irmãs e irmãos, perdidos no Evangelho. Neles podem ser resgatados, podem ser encontrados, mesmo que depois desta vida mortal. E como isso é maravilhoso, e tudo devido ao nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem, continuando, nós estávamos no templo, eu e minha esposa, na quinta-feira. Hoje é sexta-feira quando eu gravo este vídeo, no dia 9. Mas na quinta-feira nós estávamos no templo junto com nossos amigos, servindo. Passamos a tarde toda lá e um pouco da noite. E aconteceu algo durante a nossa ausência aqui em casa. Minha esposa, ela ama vôlei, gosta desse esporte. Quando alguém faz uma jogada boa, ela grita como se fosse um gol. Vibra, ou melhor, essa é a melhor palavra. Ela vibra como se fosse um gol. E ontem, isso na quinta-feira à tarde,
Brasil e Argentina jogaram pelas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei. E hoje, então, minha esposa, olhando lá nas notícias, viu que o Brasil venceu. E eu liguei a televisão, né, lá num dos canais, e estava começando todo o videotape do jogo. E ela foi assistir feliz da vida. Em alguns momentos, e eu também, né? Eu também comecei a amar o vôlei devido à minha esposa. E durante alguns momentos a Argentina estava melhor e o jogo muito difícil, mas nós tínhamos aquele sentimento, que bom saber que o Brasil venceu, né? Porque está bem difícil. E eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para todos nós, nas palavras de Isaías, no capítulo 27. Diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, aquela serpente fugidia, e o Leviatã, aquela serpente tortuosa, e matará o dragão para que está no mar. E daí nós começamos a ler isso e disse, mas irmão André, qual que é a mensagem de esperança aqui? É que nós sabemos o final desde o começo. O Salvador, Jesus Cristo, será triunfante, resgatará seus santos, resgatará a humanidade da morte. E o dragão é um símbolo de Lúcifer, que perecerá. E Leviatã é um símbolo de Satanás também, de Lúcifer e de todos aqueles que o seguem. E todos eles serão sobrepujados e destruídos. Isso não é extraordinário? Sabermos que estamos aqui na mortalidade, mas saber que no final o Salvador irá triunfar e a morte será conquistada, a última coisa a ser conquistada é a morte. E então temos toda essa esperança devido ao nosso grande Deus, devido ao Salvador Jesus Cristo. E isso enche nossa mente, nosso coração de alegria. No capítulo 28, tem uma passagem que se refere ao Salvador, que é maravilhosa. Amo esta passagem. Diz assim, 28:16. Eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E esta pedra de esquina, que vai ser a medida para todos nós, é o Salvador Jesus Cristo. No 17 diz, e regrarei o juízo por cordel e a justiça por prumo. Então, para fazer a construção, ele botava uma corda para alinhar e o prumo, né, para que os tijolos fossem colocados, ajustados à medida que cresciam. E a referência é a pedra de esquina. A partir da pedra, assim, todos se encaixavam naquela medida, naquela construção. E ele utilizava símbolos bem simples do conhecimento de todos, simbolizando que todos nós, a nossa referência, o tipo de pessoa que devemos ser é como o Salvador é. E talvez você possa pensar assim, irmão André, como eu posso ser como o Salvador Jesus Cristo? Essa é uma boa pergunta, querida irmã, querido irmão. Como posso ser como o Salvador? Eu sei que eu e você somos muito imperfeitos. A humanidade toda, na verdade. Erramos, pecamos, fazemos escolhas erradas, tropeçamos. Temos nossos medos, nossa própria autoimagem, que às vezes não retrata a pessoa espetacular, maravilhosa que somos. Temos essa pressão do mundo, da sociedade e tudo mais. Passamos por nossas adversidades e tudo mais. E agora nós estamos lendo do profeta Isaías para que nós devemos ser como o Salvador, como aquela pedra de esquina ali, alinhados com Ele. O que significa isso? Muitas vezes ouvimos nas Escrituras o Senhor falando que Ele e o Pai são um. Eu amo esse princípio. E o que poderíamos fazer para sermos um com Deus? Quando nós aceitamos o batismo de água e de fogo e fazemos convênio com Deus,
nós nos tornamos um com o Salvador Jesus Cristo. E assim, ao nos tornarmos um com o Salvador, também nos tornamos um com o nosso Pai Celestial. Não é extraordinário? E mesmo sendo imperfeitos, ao aceitarmos os convênios, a expiação do Salvador tem efeito sobre nós, nos purificando, nos mudando, nos tornando dignos de receber o Espírito Santo, estar na presença de Deus. Que possamos viver de tal maneira, irmãs e irmãos, a andar sempre em retidão. Mas e as nossas escolhas? Muitas vezes, muitas pessoas não escolhem seguir o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que às vezes pode ser difícil, porque o Espírito Santo vem aquela voz mansa, delicada, nos indicando o caminho a seguir. E os ruídos, o barulho do mundo é tão ensurdecedor, é tão agitado, que às vezes nós temos que fazer muita força para seguir a voz mansa e delicada. Mas Isaías faz uma severa advertência no versículo 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que não se possa cobrir com ele. E talvez você esteja pensando, mas irmão André, o que isso quer dizer? Quer dizer que por mais atraente que seja o pecado, por mais impressionante que possa ser, ele jamais será capaz de satisfazer a alma do homem. Esse é o ponto. E quando nós escolhermos, fazermos nossas escolhas, se escolhermos uma vida de pecado, se escolhermos não seguir o Salvador nesta terra, na mortalidade, no final, a expiação de Jesus Cristo sobre nós será como um cobertor curto que não se pode cobrir, ou como uma cama tão curta que não se pode estender. Ou seja, irmãs e irmãos, os pecados não podem nos satisfazer. E de uma maneira simples, o profeta Isaías está nos ensinando que ao seguirmos o Salvador, a expiação terá efeito sobre nós e poderemos nos sentir seguros tendo o Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Muito bem. Mas como eu falava, o profeta Isaías escreve de uma maneira extraordinária que nos dá muita esperança. Esperança de termos um melhor relacionamento com o Salvador, esperança de conhecê-lo melhor, esperança de podermos fazer convênios com Ele, esperança de nos tornarmos um com Ele. E o Senhor não nos deixaria sós. E aqui no capítulo 29 diz assim: ai de Ariel, Ariel, a cidade em que Davi assentou o seu acampamento. Ariel é outro nome para Jerusalém. E quando fala aqui, está simbolizando, né, das coisas que viriam. E é óbvio que simboliza, tem um dualismo, significa o cativeiro, mas também significa nos últimos dias. E no 8 diz assim, 29:8, será também como o faminto que sonha, e eis que lhe parece que come, porém acordando se acha sua alma vazia. E é interessante que ele fala que a alma vazia, não está falando do estômago vazio. E como o sedento que sonha, e eis que lhe parece que bebe, porém acordando, eis que ainda desfalece, e se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião. O que significa isso? O faminto que come, mas a alma está vazia, o sedento que bebe, sonha que bebe, mas ainda sua alma está sedenta do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Isaías está ensinando que depois do ministério do Salvador Jesus Cristo viria um tempo de grande apostasia, em que as pessoas procurariam e ainda assim
estariam com fome, fome do Evangelho de Jesus Cristo, sedentas de receber as verdades. Então, um tempo que viria, no 9 fala: detendo-vos e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. E a humanidade estaria cambaleando, buscando de um lado para o outro sem encontrar as verdades do Evangelho. Um tempo de apostasia que viria. Irmãs, esses dias vieram antes dos nossos dias. Mas o Senhor também tinha previsto um tempo de restauração, e o profeta Isaías ensina sobre isso. No versículo 11: pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que sonha, desculpe, de novo. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Interessante que quando Joseph Smith traduzia, deixa eu pegar aqui, o livro de Mormon para o inglês, o livro de Mormon para o inglês, Martin Harris, querendo saber disso, levou esses escritos para alguns estudiosos, e foram exatamente essas palavras que disseram, mas Isaías já havia profetizado sobre isso. E aqui, irmãs e irmãos, no versículo 18 diz: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão cada vez mais regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então está ensinando aqui para nós sobre este livro que viria nos últimos dias. E Isaías está profetizando, sim, o livro de Mormon, que conta a história de um povo que saiu de Jerusalém por volta do ano 600 a.C. e que viveu aqui nas Américas, cujos descendentes são os maias, incas, astecas. Irmãs, irmãos, que possamos nos alegrar, porque o Senhor nos encheu de esperança de sua palavra. A coisa mais extraordinária que ensina no livro de Mormon é que o Salvador Jesus Cristo esteve aqui depois do seu passamento, de sua morte e ressurreição lá em Jerusalém. Ele veio aqui às Américas e ensinou ao povo que aqui se encontrar. E esse registro está aqui no livro de Mormon. E como faço para ter este livro? Muito simples. Clica aqui na descrição do vídeo que eu coloquei um link para que você possa receber gratuitamente este livro em sua casa, sem nenhum custo e sem nenhum compromisso. E então você poderá ler a história do livro de Mormon, que conta a história de um povo que saiu de Jerusalém 600 anos antes de Cristo, que viveram, prosperaram, progrediram aqui nas Américas e viveram até por volta do ano 421 depois de Cristo, quando então muitos foram dizimados por guerras, enfim, e seus descendentes aqui ficaram. Irmãs e irmãos, eu os convido a ler este livro, que faria com que o surdo pudesse ouvir. Quando fala aqui de surdo, está dizendo que surdo de ouvir a palavra de Deus. Isso traz esperança, paz, contentamento, alegria, enche nossa alma de alegria. O livro de Mormon, juntamente com a Bíblia, testificam que a salvação é só através de Jesus Cristo. Não existe outro tipo de salvação, queridas irmãs, queridos irmãos. A salvação é só através do Salvador Jesus Cristo. Deixe eu continuar aqui. Muito bem. Deixa eu me achar aqui. Muito bem.
E no capítulo 21, no capítulo 30, versículo 21, ele fala aqui no 20: Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais se esconderão. Antes os teus olhos verão todos os teus mestres. E no 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E aqui o Senhor ele vai ensinando a todos nós seus convênios que viriam através das Escrituras, do livro de Mórmon, dos profetas vivos de nossos dias. Tudo isso são nos dando referência aos tempos de restauração, a restauração de todas as coisas, a restauração da Igreja e Reino de Deus na terra. Sim, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, com profetas vivos e apóstolos vivos. Muito bem. O mesmo tipo de organização da Igreja do Salvador, assim, quando ele estabeleceu aqui na terra. E ele fala de nossos dias dizendo assim, no capítulo 29, porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, porém o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento de seus prudentes se esconderá. As pessoas aceitam o Salvador à sua maneira, do seu jeito, mas o Salvador que está aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, no livro de Mórmon, é o Salvador que é apresentado a todos nós através de profetas e apóstolos vivos de nossos dias, como foi no período do ministério terreno do Salvador, Pedro, Tiago, João e demais apóstolos. Quem é o Salvador Jesus Cristo que nós amamos e adoramos? Aquele que é apresentado pelos apóstolos e profetas vivos. Que possamos abrir nosso coração, que possamos buscar as Santas Escrituras. E hoje nós aprendemos aqui de Isaías, testificando do livro de Mórmon, testificando que a salvação é só através de Jesus Cristo. E isso é motivo de muita alegria, de muita alegria, para encher nossa alma, para nos dar esperança. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu não sei todos os desafios que você está enfrentando neste momento, mas eu sei que podemos depositar nossa confiança no Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador, o Redentor do mundo. E esta é a mensagem que eu trago para você hoje. E um abraço a todos vocês bem forte e continua firme. Tchau, tchau.